Já falamos aqui no canal que hoje em dia uma equipe de futebol bem organizada apresenta no mínimo duas disposições táticas diferentes. São elas o sistema base e as variações de jogo. Você sabe a diferença entre elas? Este é o nosso tema de hoje aqui no Pautas e Táticas. Os sistemas base normalmente são os pontos de partida dos jogadores, iniciando as ações com bola e a ocupação de espaço dentro do seu setor que eles devem ter no momento sem bola. Já as variações de jogo acontecem com os deslocamentos que os jogadores devem ter em diferentes momentos da partida. Não é errado definir que um sistema base é a reunião das posições em campo, e as variações de jogo são resultados das somas de diferentes funções que os jogadores precisam cumprir dependendo do momento do jogo. É importante ressaltar que nem sempre as variações táticas serão perfeitamente simétricas ou terão o nome de outro esquema tático. Por exemplo, a equipe X defende num 5-4-1 e ataca num 3-4-3. Nem sempre isso vai ser tão organizadinho desse jeito. E nem precisa. O que temos que ter em mente é que as variações precisam obedecer dois princípios: a automatização dos movimentos e o entrosamento entre as peças. E tudo isso está ligado a uma coisa bem simples: o respeito pelas características dos jogadores. Quando determinamos uma posição para um jogador que potencialize as funções dele em campo, estamos dizendo a ele de que região do campo ele vai ter como referência para poder fazer seus deslocamentos. Esses deslocamentos, sejam eles com ou sem bola, precisam ser os mais naturais possíveis. Exemplo: se um jogador tem facilidade para jogar na faixa central do campo e parte de um posicionamento aberto, precisamos criar mecanismos que façam com que ele se desloque do flanco para dentro sem desequilibrar as outras peças do time, e que de alguma forma ele tenha alguma vantagem em frequentar a região central sem partir diretamente dela. Isso nos leva a uma outra preocupação que devemos ter: o momento sem bola. Sempre que nós fazemos uma variação de esquema, precisamos pensar também no momento em que é preciso voltar ao sistema base. O futebol é um jogo encadeado, então assim como a forma que se defende influencia na forma que se ataca, o contrário também acontece. Nesse caso, é preciso criar facilidades e automatizações para fazer um jogador partir de um ponto a outro em que ele é potencializado com bola. Da mesma forma, é preciso criar formas em que os deslocamentos serão feitos da melhor maneira no caminho inverso. Exemplo: se um lateral ofensivo não tem uma cobertura adequada quando ele sobe para o ataque, significa que ele mesmo precisa ocupar a posição inicial de lateral, quando o time perde a bola e volta para o sistema base. Então isso faz com que o adversário possa se aproveitar daquele espaço descoberto no momento em que o lateral estiver voltando para a própria posição. Quais seriam boas formas de lidar com isso? Segurando um lateral na defesa enquanto o outro ataca, fazendo com que um zagueiro abra e um volante recue na primeira linha, fazendo uma troca de posição com um meio-campista que assuma a posição de lateral quando esse estivesse atacando, entre várias outras formas de compensar a ausência de um jogador na sua posição base no momento de transição defensiva. Por essa razão, alguns sistemas base acabaram caindo em desuso com as demandas do futebol moderno. Sistemas como o 4-2-2-2, por exemplo, exigem muito desse vai e vem dos laterais, que acabam sem ter ajuda nas jogadas pelos lados, e tendo que ser responsáveis por ocupar todo o corredor. Outros, como o 4-3-1-2, por exemplo, acabam fazendo com que 3 jogadores não marquem bloco baixo e que um dos lados da segunda linha acabe ficando descoberto e frágil nas inversões de jogo. Já sistemas como o 4-2-3-1 se popularizaram, pois aliam conceitos do velho 4-3-3, com seus homens abertos acelerando o jogo pelos lados, com o 4-4-2, sendo uma variante defensiva comum a esse esquema, pareando os wingers com os volantes e encostando o meia central com o centroavante. Por outro lado, tanto o 4-2-2-2 quanto o 4-3-1-2 podem ser variantes de outros sistemas. O primeiro, por exemplo, pode ter os meias abertos de um 4-4-2 em 2 linhas, centralizando com a posse, e se tornando meias armadores por dentro.
abrindo corredor para os laterais. Já o segundo pode ter um falso 9 de um 4-3-3 vindo se tornar um quarto homem de meio campo, enquanto que os pontas se aproximam do gol, como o Liverpool de Klopp faz, por exemplo. Por outro lado, variações populares hoje em dia, como o 2-3-5, nunca poderiam ser um sistema base, por se tratar de uma variação ofensiva que acrescenta jogadores de posições distintas à linha dos atacantes, podendo ser alas ocupando os flancos enquanto que os pontas de um trio se aproximam do 9, ou os próprios pontas gerando amplitude enquanto os meias encostam nos atacantes, ocupando os meios espaços. Fora o perigoso posicionamento de apenas 2 jogadores na linha de defesa, o que claramente se altera no momento sem bola, com outros jogadores baixando para compor a primeira linha. Em todo caso, haverá um sistema de cobertura para compensar a ausência de 1 ou 2 jogadores na primeira linha do momento defensivo, para que na transição defensiva não haja um buraco em determinado setor ou o time não se pegue em inferioridade numérica em relação ao adversário. E é isso, galera! Tática é diferente de estática, e num jogo dinâmico como o futebol, nunca seria possível ver os jogadores respeitando sua ocupação de espaço inicial durante os 90 minutos. Portanto, é importante se atentar aos movimentos individuais e coletivos de cada atleta, a fim de facilitar os encaixes deles dentro da ideia de jogo e potencializar suas valências táticas. Muito obrigado a você que nos acompanhou, e até a próxima!